Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou estudante de letras e também residente do programa de residência pedagógica, em parceria com a CAPES e com a Unifacef. E hoje eu vim dar um breve resumo da segunda fase do romantismo, né? O ultrarromantismo, mas também conhecido como o mal do século, né? A fase literária do mal do século. Vamos lá. Bom, para início, o ultrarromantismo ele vai começar a ter seus burburinhos ali na Europa no século XIX, principalmente pela influência do Lord Byron, que era um poeta inglês, que ele trazia temas pesados, assim, como morte, o pessimismo, o sentimento de não pertencimento àquele mundo, né? E, assim, aquele desgosto, né? Extremamente pessimista mesmo, né? Alguma dessas características, claro que já existiam outros romances, em outras fases literárias, mas ela só vai ter a intensividade que ela tem no ultrarromantismo, né? Por que ele vai ser o mal do século? Porque ele vai trazer sentimentos ruins à tona, né? Algumas obras literárias europeias, né? Dessa fase, a gente vai ter o Frankenstein, da Mary Shelley, que foi publicado em 1818, o Vampiro, de John William Polidori, que foi publicado em 1819, e o Fantasma da Ópera, publicado, né, escrito pelo francês Gaston Leroux, publicado em 1909. Ah, Júlia, mas o que esses três têm em comum? Além de pertencer à fase ultrarromântica, eles também vão ter estética gótica, que também é uma característica que a gente vê no ultrarromantismo. Talvez nem tanto aqui, né, na nossa literatura brasileira, mas a gente vê sim, principalmente na Europa, esse teor gótico. Principalmente pelo Vampiro, né, que foi uma obra inicialmente creditada pelo Lord Byron, mas mais para frente a gente descobriu que, na verdade, foi o John William Polidori que escreveu o livro, né? E o John, ele era o médico do Lord Byron. E acabou ocorrendo essa confusão, mas o livro é dele. Nesse O Vampiro, principalmente, a gente vai ter o início, né, de tudo que a gente sabe, talvez, sobre os vampiros, né? Esse O Vampiro, ele vai originar principalmente o mito do Conde Drácula, né? E essa mitologia vampiresca que a gente tem hoje em dia. O Frankenstein, ele traz extremamente o tema morte, morbidez à tona. Por quê? A gente tem a criatura, né? Que ela é feita literalmente de pedaços de corpos de pessoas mortas. Olha isso, que mórbido. E o Fantasma da Ópera, eu acho que o mais gótico entre os três, né? Vamos assim dizer, traz essa estética gótica da casa, né? De ópera, né? E principalmente dessa coisa do fantasma. Ah, ele é um fantasma, ele não é. Do subjetivismo, dessa exaltação que o fantasma tem pela Christine, né? Que é a personagem principal, que é a cantora de ópera, né? Mas acima de tudo, mesmo ele cantando lindamente, ele ainda era um assassino, né? Ele ainda era uma pessoa ruim. Então a gente vê muitas características do ultrarromantismo nesses três. Dando continuidade, a gente vai ver um pouquinho mais do ultrarromantismo da nossa literatura, não só aqui no Brasil, como lá em Portugal também. Ok? Contextualizando um pouquinho de onde vai vir o ultrarromantismo aqui no Brasil. Por volta lá de 1850, 1860, como a gente já sabe, a primeira fase do romantismo, ela vai trazer o nacionalismo, né? A exaltação da pátria, a exaltação da natureza, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E alguns autores começaram, cara, mas não é assim, por que eles estão mostrando essa beleza e tal? E foi aí que veio surgindo esse sentimento de querer romper com essa primeira fase, porque na visão deles não era aquilo tudo, eles queriam mostrar o lado pessimista da coisa, né? Então, nessa fase a gente vai ter autores extremamente pessimistas, que traz o escapismo, né? O escapismo que está ligado, por exemplo, de escapar da realidade. Então, eles escapavam da realidade como? Trazendo a morte como tema, sonhos, os vícios, né? Porque os autores e os personagens também, a maioria deles eram boêmios, então eles bebiam muito, né? E traz esse vício à tona. Principalmente aqui no Brasil, quando chegou o ultrarromantismo, alguns autores tiveram influência direta do Lord Byron.
Porque, como eu tinha dito, ele foi uma grande inspiração para o movimento ultrarromântico, pelos temas que ele abordava. E daí a gente vai ter uma geração chamada geração byroniana aqui na nossa literatura, que ocorreu lá por volta de 1853 a 1879. A gente vai ter nomes como o Álvares de Azevedo aqui no Brasil, né? O Camilo Castelo Branco em Portugal, ambos gênios dessa fase ultrarromântica. E eles traziam exatamente isso, o rompimento do sentimento nacionalista da primeira fase romântica, eles não queriam aquilo. E eles não viam aquela esperança que aquele pessoal da primeira fase via das coisas, né? Para eles tudo era o fim, tudo era morte, tudo era sem cor, né? Aquela coisa, parece que tinha uma nuvem negra em cima da cabeça deles 24 horas por dia, basicamente. Aqui para vocês eu trouxe uma fotinha ó, do Lord Byron, como vocês podem ver, ele é bem espalhafatoso, né? Aqui embaixo a gente tem o Álvares de Azevedo e aqui o Camilo Castelo Branco, ok? Dando continuidade, né? E, Júlia, mas quais são as principais características que eles vão herdar, né, do Lord Byron, que vai trazer para o nosso movimento ultrarromântico? Vamos lá, principalmente melancolia e pessimismo, como a gente já falou antes. Extremamente pessimistas os autores desta fase. O gosto pelo mórbido, né? A morte como resposta de tudo. Por exemplo, não necessariamente tem que ser tão mórbido quanto em Frankenstein, né? Que a gente vê pedaços de gente morta e aquela coisa. Mas, por exemplo, a gente vai ver no Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, aquela coisa do morrer por amor. Tipo assim, o amor é tanto que você literalmente morre por ele. A morte como resposta de tudo, né? E o escapismo, como eu tinha dito antes, por meio da morte, por meio de sonho, por meio dos vícios que eles tinham da época. A gente também vê o egocentrismo, o focado no eu, tudo gira em torno deles. Tudo gira em torno desses autores. Eles não focam nas outras pessoas, eles focam no eu, no sentimento, no íntimo, né, dos sentimentos mais terríveis que eles tinham, né, e pôr para fora esse pessimismo, aquela coisa do eu. E a ironia, que eles utilizavam a ironia para manifestar, né, para fortificar a ideia do pessimismo e daquele sentimento de frustração com aquilo que as pessoas diziam, né? Ah, maravilhoso. Eles falam, não, cara, não é assim. Né? Então eles vão usar a ironia para isso. Como eu tinha dito antes, Amor de Perdição, né? Algumas obras principais dessa fase ultrarromântica aqui pra gente vai ser o Amor de Perdição, pelo Camilo Castelo Branco, que vai ser o nosso Romeu e Julieta português. Se vocês tiverem chance, por favor, leiam esse livro. Ele particularmente é um dos meus preferidos. E aqui, né, no nossa terra Tupiniquim, teremos Álvares de Azevedo com Noite na Taverna, publicado em 1855. O Noite na Taverna, especificamente, ele vai trazer muito do escapismo, né? Porque eles são boêmios, a história já se inicia, né? Com o pessoal bebendo. E ele traz, eu acho que, tipo assim, a essência das características mais pesadas que a gente vai ver no ultrarromantismo, mas isso fica para uma próxima aula. Muito obrigada, pessoal, por esse tempinho. Espero que eu possa ter ajudado e tchau, tchau!